Ó, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, certo? Semana passada, teve essa atividade aqui do capítulo 8, a leitura, importante a leitura, certo, de vocês, e responder as perguntas básicas aqui. O que é democracia? Na sua opinião, existe democracia no Brasil? Por quê? O que é o mito da democracia racial, né? E depois produzir um texto reflexivo sobre racismo, no mínimo 10 linhas. Certo? Essa era a primeira atividade. A segunda atividade era do livro, da página 142, eu nem coloquei aqui, né? De 1 a 5. A gente vai corrigir essa atividade aqui, certo? Da página 142, de 1 a 5. Tá ok? Então, e hoje, né, foi postada, a professora Socorro postou essa atividade aqui, né, da atividade da página 143. Quais são as questões? São todas as questões da página, certo? Então, a gente vai resolvendo página por página do capítulo, tá ok? Isso aqui eu acho que já foi até enviado para vocês, esse documento aqui, certo? Então, vamos lá para o início da aula aqui, certo? Capítulo aqui é o capítulo 8, né? O mundo grego e a democracia. Aula passada, eu falei apenas só sobre democracia. Será que existe democracia, né, no Brasil? Qual é o conceito de democracia? E a gente viu democracia aquele conceito do qual todos têm os mesmos direitos, devem ter os mesmos direitos, né? Se você tem direito à escola, qualquer um tem direito à escola, à saúde, entre outras coisas, certo? Então, a democracia é quando atende a maioria da população, ok? Então, vamos aqui para o primeiro tópicozinho. Primeiro, o que a gente precisa entender sobre o capítulo? É o termo aqui, antiguidade clássica, né? Por quê? Antigamente, pessoal, os livros de história, eles traziam o conceito de que a antiguidade clássica era apenas a história da Grécia e da Roma Antiga. A Roma Antiga é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Então, toda essa cultura, toda essa cultura da Grécia Antiga, da Roma Antiga, os historiadores diziam que era apenas o dos europeus. Peraí, tem uma pessoa aqui, estou com um risco vermelho na imagem. Esse risco aqui está saindo, mas está empatando de ver, Ana Sofia? Ana Sofia, está impedindo de tu ver? Não. Não? Então pronto. Eu não sei como é que surgiu não, então eu não vou nem mexer para não piorar a situação. Quem estiver com o livro, né? Isso aqui vai estar, eu vou estar falando página por página. Vai estar na 128 e 129. Então, assim, antiguidade clássica. Tinha-se a ideia de que tudo da história. Vixe, está travado. Vamos dar só uma pausa aqui, peraí. Certo? Então, assim, a antiguidade clássica atualmente é entendida todos os povos da África, da América, da Ásia e da Europa. Antigamente era só a Europa, né? No caso, a Europa tinha todo esse poder, né? Toda essa importância, certo? Mas só que a Europa não é tão importante assim, não. A Europa é bem menor do que a África, do que a América, do que a Ásia, né? A Europa, ela se beneficiou muito da cultura africana, da cultura americana e da cultura asiática. Se a gente pensar em vários aspectos sobre a história, a medicina veio da África, o início da civilização veio da África, a culturas de arquitetura da América, né? de culturas de agricultura da América, da África, da Ásia, o descobrimento da seda, da pólvora, né? Veio da Ásia. Então, a Europa ela mais se beneficiou, né?
tirando da cultura desses povos do que propriamente inventou a cultura, certo? Próximo tópico aqui. A Grécia, a localização da Grécia, né? A Grécia está na Europa, ela fica no sudeste da Europa, e a Grécia ela é dividida em 3 partes: continental, certo? Insular e asiática, ok? Então, existe essa divisão em 3 partes da Europa: insular, ou continental, insular e asiática. Isso aí vai estar na página 130, né? Como eu falei, vou estar falando página por página aqui, certo? Então, só botar para carregar aqui. Próximo tópico aqui. Isso é apenas a localização geográfica. Onde é que surgiu a história da Grécia? Certo? Onde foi que surgiu a história da Grécia? Ela vai surgir a partir, pessoal, a parte da história da Grécia surge de livros, né? E esse livro vai ser escrito por um poeta chamado Homero, né? Homero foi um poeta desse período e ele escreveu 2 obras hoje bastante conhecidas, a Ilíada e a Odisseia, né? Quem assistiu já Percy Jackson conhece mais ou menos a cultura da Grécia, né? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada fala sobre a guerra de Troia, né? Que tem um herói Aquiles. E Odisseia vai falar de um herói, Ulisses, onde ele vai fazer grandes viagens, né? No mar Mediterrâneo, certo? Então, a história da Grécia é a partir de poemas escritos por Homero. Homero também é conhecido como um historiador desse período. Então, é a partir daí. Como foi que deu origem os gregos, né? De que povos eles se originaram? E aí, na página 131, pessoal, vai estar aqui: jônios, eólios, dórios e aqueus. Aqui tem Aques, não, mas está errado, é aqueus, certo? Deram origem aos gregos. A partir daí, os gregos vão formar essa grande nação do qual nós estamos conhecendo aqui, certo? Como é que estava estruturada a sociedade, a Grécia no todo, né? O país da Grécia, né? Ela estava dividida em cidades-estados. Essas cidades-estados aqui, pessoal, é a mesma coisa que polis. Por isso que eu coloquei aqui, polis igual a cidade-estado. E o que é uma cidade-estado? É diferente dos dias atuais? Não é tão diferente, não. Por exemplo, o estado do Ceará, ele pode, né? Ele tem uma certa independência da União, que é a Brasília, né? Então, ele pode criar leis, mas pode criar leis baseado na Constituição Federal, né? Ele não pode fugir dessa regra. Então, a cidade-estado aqui na Grécia, ela era um território agrícola, ela tinha núcleos urbanos, que é a zona urbana, é como se fosse a zona rural e a zona urbana. E aqui a Acrópole, né, que era uma espécie de defesa do território, né? Cada cidade-estado tinha isso. As polis eram independentes, né? Elas tinham suas próprias leis, sua própria educação, ela tinha seu próprio exército, né? E sua própria economia. Então, vai existir duas cidades-estados importantes. A primeira delas é Atenas, e a segunda, que a gente vai ver depois, é Esparta. O que é que caracteriza Atenas? Atenas é bastante conhecida, né? Primeiro, Atenas ela foi formada por uma sociedade aristocrata. E aí vocês devem perguntar, o que é uma sociedade aristocrata? Simples, eu coloquei aqui igual bem-nascidos, e a resposta está aí. Então, quem nascia em uma família rica, tinha os privilégios, certo?
quem não nascia em família rica perdia vários benefícios, né? Então, a sociedade de Atenas inicia com uma aristocracia, uma sociedade baseada no privilégio da riqueza. Então, quem é mais rico tem mais direitos, tem mais privilégios, né? Algo que a gente não concorda tanto assim, ok? Próxima parte aqui. A partir daí, dessa sociedade aristocrata, vai ter um cara, um político chamado Solon, né? Solon ele estava insatisfeito devido aos privilégios que a aristocracia tinha, tá? Não era legal que poucas pessoas tivessem mais direito do que a maioria. Então, vai surgir aí, lá na página 134, reformas de Solon, né? Reformas de Solon foi o quê? Primeiro, ele declarou o fim da escravidão por dívida. Na Grécia Antiga tinha escravidão e não era apenas negra. A escravidão era de brancos, certo? E essa escravidão ocorria por dívida. E também a escravidão ocorria através de conquista de território. Dominavam o território e aquele povo seria considerado um escravo, certo? Segundo, divisão da sociedade, né? Então ele começou a dividir a sociedade em categorias, não mais, né, na categoria de bem-nascidos, mas aqueles que pertenciam à sociedade ateniense, certo? A partir daí, dessas reformas do solo, vai surgir, pessoal, a democracia. A democracia do qual eu falei para vocês, que é a participação da maioria do povo, né? A garantia de direitos. Mas só que na democracia ateniense, né, vai ter os seus probleminhas. Primeiro, como é que as pessoas participavam da vida política? Primeiro tinha a Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo participavam mais de 400 pessoas para decidir sobre projetos de lei, né? Então, se existe um projeto de lei, é proibido, né? Um exemplo, é proibido, como se fala, faltar às aulas, né? Faltar às aulas. Então, se você faltar às aulas, você será punido, né? Então, o povo se juntava para pensar essas leis. E aí, esse projeto iria ser passado para o Conselho dos 500. Isso aí vai estar na página 135, certo? E esse Conselho dos 500 eram poucas pessoas que participavam, né? Eram pessoas com mais idade. E aí eles votavam nesse projeto de lei. E aí, a gente aceita esse projeto de lei? É obrigatório ou não faltar a aula? Né? E aí era o decidido, aqui eles votavam, certo? E aqui a gente tem um ostracismo. O que é o ostracismo? Caso alguém perturbasse ou, de alguma forma, desestruturasse a democracia, ou seja, estivesse impedindo a democracia, estivesse contra a democracia, essa pessoa seria expulsa da cidade durante os 10 anos. Né? Então, se você era contra a democracia, você poderia ser expulso da cidade de Atenas. Né? Isso era chamado de ostracismo. Quem estiver mexendo na tela, pare de mexer na tela. Né? Então, o ostracismo é isso. Mas todos faziam parte da democracia? Não. Aí eu coloquei aqui, escravos, mulheres, estrangeiros não tinham direitos, né, à democracia, certo? Não tinham direitos à democracia, eram excluídos da sociedade. Né? Por isso que na última aula eu falei bastante sobre isso. Boa parte da sociedade brasileira foi expulsa, certo? Se caso eu identificar essa pessoa que está desenhando aqui, essa pessoa ela será expulsa dessa aula, né? Com lei ou sem lei, ok?
Tá atrapalhando demais. O pessoal tá só riscando, tá tirando nossa concentração. Exatamente, Tá todo né? mundo atrapalhando aí, não, tá lagando muito. É, é, vamos tentar, Você porque pode riscar aí eu, a tela que tá começando a travar aqui. eu arranjo. Verdade. Quando tá arriscando, Tá começando a travar, né? tá travando Tá muito, travando. tá travando muito. Pronto, Vocês estão José. alto. Tá travando muito. Então, Travando muito, vamos cheio. deixar de mexer na tela, só mexam na tela para ligar o microfone, falar no bate-papo, essas coisas, certo? Pronto. Então, Eu tô de vamos fone. continuando aqui. Eu acho que já passou os 20 minutos aqui, vamos lá. Próximo tópico. Democracia, né? A democracia não atingia a todos. A próxima cidade-estado é Esparta, certo? Esparta, ela vai ser fundada pelos dórios, né? Os dórios que foi um dos povos que deu origem aos gregos, certo? E os espartanos, ao invés de ser uma sociedade aristocrata, era uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Uma oligarquia era onde poucos participavam da vida política, certo? Poucos participavam da vida política. A partir daí, né, vai ter, lá na página 137, a divisão da política. Ela se dividia entre Jerúsia, Ápela, Eforato e Eforato, tá ok? O que cada uma delas dizia? Primeiro, a Jerúsia era um grupo formado por 30 anciões, certo? Esses 30 anciões aqui, eles tinham que ter mais de 60 anos e eles decidiam se participavam da guerra ou não. Eles decidiam também se julgavam as causas, né? Então, parte da Jerusalém decidia sobre essa questão de guerra, né? A Ápela, quem participavam eram pessoas com 30 anos ou mais, certo? E lá eles decidiam as propostas da Jerúsia, certo? Então, a partir da Jerúsia, a Ápela ia lá e votava. Já os éforos, né, eram compostos por 5 membros. Né? Esses 5 membros, eles decidiam e aplicavam aquilo que a Jerúsia decidiu, certo? Então, um fazia o projeto, o outro votava e o terceiro praticava aquilo que estava sendo elaborado, certo? Próximo, página 138. Os espartanos, a sociedade de Esparta era dividida entre espartanos, periecos e ilotas. Quem eram os espartanos? Eram os que tinham mais... Página, tio? 138. Obrigada. Os espartanos eram o que tinham mais direito, eram o que tinham mais privilégios, né? O próprio nome está falando, né? Dando espartanos, né? Então eles tinham direito à cidadania. Os periecos eram homens livres, mas sem direito à cidadania. Eram trabalhadores livres, né? Mas não tinham muito direito, certo? O tempo aqui vai expirar e eu vou já encerrar aqui, só um instante. E os ilotas? Os ilotas aqui eram os servos, eram estrangeiros, né? E eles eram servos, eles serviam apenas para o trabalho, tá ok? Próximo tópico. Tanto ateniense quanto os espartanos, os gregos no geral, tinham a religião politeísta. Aí vocês devem estar se perguntando o que é politeísta? O que é uma religião politeísta? É o culto a vários deuses. E aí, quando a gente fala da Grécia, muitos de vocês conhecem os deuses gregos, né? Aí a gente lembra dos Zeus, lembra do Apolo, lembra da Afrodite, né? E vários outros, né? Deuses, deuses gregos, né? Bastante conhecido, a mitologia grega. Então, a religião grega era politeísta, culto a vários deuses, uma religião que tinha vários deuses. O último tópico aqui é
Jogos Olímpicos, né? Foi a partir daí que surgiu, né, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram uma espécie de disputa, mas também era uma espécie de festa, uma homenagem a Zeus. E ela ocorria de 4 em 4 anos, algo que ocorre até hoje, né? As Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos, né? E as Olimpíadas nesse período, eles tinham um perfil militar, porque caracterizavam muito algumas práticas militares, e também aristocrático, certo? Aristocrático foi aquilo que eu falei, né? Só aqueles bem-nascidos é que participavam dos Jogos Olímpicos. Então, não era qualquer um. Hoje em dia, né, as Olimpíadas, ela abre oportunidades para todos. Todos que tiverem talento podem fazer parte da Olimpíada. Inclusive, pessoal, pessoas com deficiência, né, que são as Paralimpíadas. Tem um aspecto aqui de Esparta, uma curiosidade, que quando a pessoa nascia com algum tipo de deficiência, os espartanos jogavam seus filhos no precipício. Então, eles não gostavam de pessoas que tinham deficiência, né? A partir daí, o capítulo 8, ele trata sobre essas questões. Vai ser a partir dos gregos, né, que parte da cultura, a nossa cultura, vai se basear a arquitetura, a filosofia, mas como eu falei, a arquitetura não surgiu na Grécia, a filosofia não surgiu na Grécia, a matemática não surgiu na Grécia e nem a medicina surgiu na Grécia. Quando vocês for estudar algum desses tipos na universidade, vão dizer isso, mas parte disso foi fundado tanto na África, quanto na América, quanto na Ásia. Povos antigos, quanto o Egito Antigo, como os astecas, os incas, a Mesopotâmia, a China, o Japão, tudo isso contribuiu para a nossa cultura atualmente, certo? Agora a gente vai para a parte da correção da atividade, certo? Ok? Professor, Oi. professor, quando acabar, o senhor vai coisar de novo?